Essa briga curta, ele optou por uma manobra controversa. Ele alega que houve 2 votos de não confiança contra ele. No fundo, isso não ocorreu. Ele pediu ao Congresso a considerar uma reforma na maneira como os juízes são nomeados. O Congresso ignorou esse pedido e ele interpretou essa decisão do Congresso como um voto de não confiança. Algumas pessoas, especialistas constitucionais peruanos, dizem que isso não foi inteiramente constitucional. A gente precisa entender que o Peru vive uma instabilidade há 4 anos. Basicamente, todos os ex-presidentes ou estão presos, investigados no exílio, um se suicidou recentemente. Então, uma situação em que a população peruana rejeita toda a elite política. O Vizcarra, que também só chegou ao poder porque seu presidente, Kuczynski, teve que renunciar, ele entendeu isso, ele entendeu que o povo quer mudança, então ele promoveu um referendo que impossibilita a reeleição do Congresso. E agora, há bastante tempo, ele está querendo iniciar uma nova eleição, inclusive ele não poderá se candidatar. Isso tornou ele o político mais popular no país. E agora, em janeiro, a gente terá novas eleições. Provavelmente, ainda é possível que a Suprema Corte decida que a sua decisão de dissolver o Congresso foi inconstitucional. Isso causaria uma crise política ainda mais profunda. Mas agora a gente tem uma situação inédita em que, em janeiro, nenhum dos deputados poderá se recandidatar e o presidente também não. Então a gente terá uma renovação de 100%, o que é uma grande oportunidade, mas também muito perigoso, porque a gente está numa espécie de situação em que os bolivianos buscam um salvador da pátria que de alguma maneira possa acabar com a corrupção rapidamente, algo que dificilmente será possível. Agora, uns paralelos grandes com a situação brasileira, no sentido de que tem esse discurso grande de combate à corrupção por lá, tem envolvimento da Odebrecht também na situação política, a discussão toda que levou à instabilidade passa por uma reforma, indicação de novos ministros para o Tribunal Constitucional, e esses ministros, alguns deles seriam mais coniventes, digamos assim, com a corrupção, quer dizer, tem uma questão por lá que se chama Lava Jato. Sem dúvida. É interessante notar que a maior empresa do Peru, até pouco tempo atrás, foi a Odebrecht del Peru. Não é a maior empresa estrangeira, é a maior empresa do país. Hoje em dia, o Brasil tem uma péssima reputação. Inclusive, isso será um dos grandes desafios da nova política externa brasileira, de melhorar a imagem, de lidar com isso, porque hoje, claramente, a classe política peruana responsabilizou o Brasil pela corrupção, dizendo que nós somos brasileiros que importaram aqui a corrupção, que supostamente não havia. Isso obviamente não é o caso, mas é claro que isso ia acontecer. Então, agora a gente vê uma politização do judiciário peruano, há uma tentativa dos fujimoristas de se protegerem e nomear pessoas alinhadas ao grupo deles, para justamente soltar, por exemplo, a Keiko Fujimori, a líder da oposição. E o Vizcarra, sabendo que ele tem apoio público, ele buscou inviabilizar essas nomeações, promovendo reformas para assegurar que as nomeações fossem mais técnicas. Isso levou a esse embate. O Vizcarra quer novas eleições, então uma grande vitória para ele, mas como ele não poderá se candidatar novamente, a gente não sabe o que vai acontecer, e é uma situação bastante perigosa, porque nessa situação agora, provavelmente alguém será presidente no ano que vem, que talvez nunca teve algum cargo político.